Olá, alunos, eu sou a Priscila. Essa é a nossa terceira aula da disciplina de Introdução à Segurança e Higiene do Trabalho. Nós temos alguns aspectos que vamos observar hoje, principalmente em relação ao acidente. Como que vamos fazer para que aquela ocorrência não aconteça mais? Ora, nós temos várias ferramentas da segurança do trabalho que nos auxilia a fazer com que uma ocorrência não venha a se repetir. Ora, sempre lembrando que a segurança do trabalho atua com um comportamento prevencionista, eu não vou esperar a ocorrência acontecer para poder atuar. O comportamento prevencionista, como nós vimos até então, nós vimos que é buscar trabalhar antes de uma ocorrência de acidente ou de doença ocupacional. Tem toda a questão do planejamento da atividade, planejar não só a execução da atividade propriamente dita, mas também o planejamento do cenário de trabalho. Como que vai ser esse cenário de trabalho? Então, como que vai ser no sentido de segurança do meu trabalhador? Como que eu vou montar toda uma estrutura de máquinas e equipamentos? Como que vai ser a execução? Como vai ser o cadenciamento das atividades, das etapas, a identificação dos perigos, dos riscos, inserir medidas de controle? Isso tudo seria o nosso comportamento prevencionista, algo antes da ocorrência. Mas mesmo assim, quando você observa as estatísticas, mesmo atuando com o comportamento prevencionista, algumas ocorrências acontecem. Mas por quê? Por que essas ocorrências são eminentes, mesmo atuando de forma maciça a ocorrência de acidentes? Ora, será que todos os dados estatísticos estão sendo observados? Será que todas as medidas de controle estão sendo executadas? Ou eu só executei todas as medidas de controle onde na minha percepção de risco era mais necessário? Quando eu falo de acidente, a definição, como a gente já viu até então, é um evento não desejado com potencial de gerar perda ou dano. O que seria isso? Uma ocorrência com dano pessoal, com dano material? Qual que é a diferença básica em relação à segurança do trabalho? Como que tecnicamente se fala em relação à definição de acidente? O que seria um acidente com dano material? Ora, um acidente com dano material é aquele que aconteceu uma ocorrência, aconteceu o fato, mas houve uma perda. Você imaginar um pedreiro trabalhando com uma escada, ele subiu na escada, ao subir a escada, ele pisou em falso no primeiro ou segundo degrau e essa escada veio a tombar, a cair. Ao tombar essa escada, a escada veio a ter uma avaria, a ter uma quebra. Isso foi um acidente com dano material. Se você for olhar os aspectos apenas do patrimônio da empresa, foi um acidente com dano material. Agora, nessa mesma ocorrência, se eu tenho um trabalhador, um pedreiro, um ajudante, que vai subir numa escada, pisou em falso, no primeiro ou segundo degrau, e aí acontece, já ao pisar em falso, ele vinha torcer ou quebrar o pé, quebrar uma perna. Isso é um acidente com perda material. Material não, com perda pessoal. No patrimônio em si ele não foi avariado, mas o patrimônio no sentido pessoal foi avariado, podemos dizer assim. Houve uma perda pessoal. Então foi um acidente com uma lesão. Quando eu falo em relação a acidentes, a gente tem que entender que é necessário trabalhar também com uma estatística. A estatística anda junto da segurança do trabalho. Por quê? Quando você observa os dados estatísticos, você consegue inserir melhor as suas medidas de controle. Sempre lembrando que é necessário entender a diferença básica entre medidas de controle administrativas, medidas de controle coletivas e individuais. Sendo que a norma me fala que eu tenho que inserir primeiramente medidas coletivas e administrativas, depois as individuais. Normalmente a gente tem um cenário atual que as medidas individuais são mais inseridas no sentido, às vezes, de falta de conhecimento técnico ou às vezes por questões de redução de custo, mas não é isso que a norma norteia. A norma norteia a necessidade de inserir primeiramente medidas de controle administrativas, coletivas, depois as individuais. Então, eu inseri as medidas de
controle, mas também é necessário, para inserir essas medidas de controle, a observância dos dados estatísticos. Então, a gente tem uma pirâmide muito famosa, que é a pirâmide de Frank. Ela é muito famosa em relação à segurança do trabalho, que ela dá um dado estatístico muito interessante e é necessário a observância dessa pirâmide para a gente entender o que seria a estatística para a segurança do trabalho. Estatisticamente falando, a gente entende que a cada é como se fosse um grande iceberg, né? Para cada 600 incidentes, eu tenho um acidente fatal. Nossa, mas como seria isso? 600 incidentes, aquelas quase ocorrências que não geram dano, mas teve um incidente, quase avariou um patrimônio, ou quase teve uma perda pessoal, quase se machucou, seria um incidente. Então eu tenho que, para cada 600, que seria a nossa base lá do iceberg, 600 ocorrências de incidentes, aquelas quase perdas ou aqueles desvios, né, de padrões, eu tenho um acidente fatal. Mas o que tem entre esses 600 acidentes, esses 600 desvios, esses 600 incidentes até o acidente fatal, que seria a perda maior, né? Eu tenho 600 acidentes, acima disso eu tenho 30 danos materiais. Então, para cada 600 acidentes que há numa área de trabalho, incidentes sem perda material, a cada 600 incidentes sem dano material, sem dano pessoal, eu tenho 30 acidentes com danos materiais. Aí sim, uma quebra de um equipamento, a quebra de uma ferramenta de trabalho, então 630, né? Ora, mais acima disso, eu tenho, acima dos 30, a estatística me mostra, essa pirâmide de Frank me mostra que eu tenho 600 incidentes, 30 acidentes com danos materiais, mas eu também tenho 10 acidentes com danos pessoais. Quando eu falo esses 10 acidentes, não seria um acidente fatal propriamente dito, não. Seria um corte, um prensamento, uma perda de membro, perdeu o membro inferior, perdeu o membro superior. Então, eu tenho 600 incidentes, eu tenho 30 acidentes com danos materiais e 10 acidentes com danos pessoais, que seria ao dano direto pessoal ao meu trabalhador, não só ao acidente, mas também em relação a uma doença ocupacional, uma perda auditiva, né, o desenvolvimento de uma lesão por esforço repetitivo, em decorrência do trabalho. E aí sim, no topo dessa pirâmide, no caso que seria a ponta do iceberg, nós temos o acidente fatal, que é a grande perda em relação à segurança do trabalho. Ora, então para isso que serve a estatística dentro da segurança do trabalho. É necessário que a estatística ande junto com a etapa de planejamento. Ora, se eu não entendo muito bem a atividade, eu tenho que passar a entender como essa atividade vai ser realizada, vai ser executada, eu tenho que ver qual vai ser o cenário de trabalho e quais são as ocorrências, o número, o meu histórico de ocorrência para aquela atividade. E aí sim, inserir a medida de controle. É muito importante entender que pequenos desvios, pequenos incidentes podem gerar mais à frente um acidente fatal, que seria a perda maior, e é isso que a segurança do trabalho busca evitar. É isso que o comportamento prevencionista busca, evitar danos pequenos para que não venham a ocorrer danos maiores, né? Se eu atuar de forma aleatória, eu posso não identificar ao certo, mas quando eu atuo identificando qual vai ser a minha atividade, quais os riscos e qual a minha estatística em relação às ocorrências, eu vou inserir as medidas de controle mais apropriadas para aquela atividade, para aquele ramo de atuação, né? Na aula passada eu falei um pouco com vocês em relação ao comunicado de acidente do trabalho e falei que existem alguns procedimentos que devem ser feitos. Ora, mesmo o acidente aconteceu, e agora? O que eu tenho que fazer? O que uma pessoa que busca um conhecimento maior em relação a essa introdução da segurança e higiene ocupacional, qual é a informação que ela precisa ter? Basicamente, a informação que ela precisa entender
e obter seria que, se eu tive um acidente, eu tenho que investigar. Ora, investigar no sentido de apurar as possíveis causas. Mas para que investigar um acidente? Eu vou investigar os acidentes para identificar os possíveis culpados que aquele acidente, por que aquele acidente aconteceu, quem é que eu vou ter que penalizar. O objetivo, quando a gente fala de comportamento prevencionista, o objetivo de investigar um acidente não é identificar os culpados. O objetivo de investigar um acidente é trabalhar, atuar naquela fonte, naquela causa, seja ela uma causa imediata ou uma causa básica, atuar na fonte do problema para que aquela ocorrência não aconteça novamente. Então, se eu tenho várias ocorrências com as mãos, vários pensamentos, eu vou buscar quem foi o culpado ou vou buscar o porquê dessas ocorrências para poder inserir medidas de controle. E é por isso que se investiga um acidente. Você tem que investigar o acidente para que não haja ocorrências com as mesmas características. Investigou, e aí é preciso fazer um detalhamento do que seria isso, né? Qual que seria o procedimento? Hoje nós temos várias metodologias, as empresas usam várias metodologias para investigar um acidente. Mas todas as metodologias, ela faz alguns questionamentos e tem um padrão que, mesmo sendo metodologias distintas, há uma necessidade, há um padrão que as empresas têm uma necessidade de seguir, e é um padrão aceitável porque ele realmente norteia de fato o que eu preciso saber. Olha, eu vou investigar o acidente, o primeiro procedimento que eu tenho que tomar é fazer o levantamento das evidências do local. Se é um local que que de preferência não seja alterado esse local. Lógico, se for uma situação que o ambiente vai ficar da mesma forma e vai continuar trazendo risco ao trabalhador, então há necessidade de um isolamento de área, tomar as medidas para que não aconteça imediatamente uma ocorrência igual. Agora, se é um local de trabalho onde ninguém mais vai trabalhar ali, eu tenho que fazer, bom seria que não alterasse aquele local de trabalho. Até que fizesse um relatório fotográfico, por exemplo, apurar, ouvir as pessoas, apurar a posição dos equipamentos, como que estava o meu trabalhador no momento do acidente. Então, um levantamento inicial é um dos primeiros procedimentos para começar a investigar o acidente. Depois disso, eu preciso identificar qual foi a minha perda. Ora, a minha perda foi um prensamento, foi um corte, foi uma queimadura, foi uma lesão, no sentido de uma luxação, foi um dano maior, foi uma perda de membro. Qual foi a minha perda? Eu tenho que identificar a minha perda. Ora, então qual seria a ordem? Consegui fazer um levantamento em relação à segurança do trabalho. A segurança do trabalho, o setor de segurança do trabalho conseguiu fazer um levantamento do que seria esse ambiente de trabalho, identifiquei a minha perda, fiz uma descrição do que aconteceu, identifiquei a perda que foi avariada, que foi perdido, depois eu passo para as causas básicas e as causas imediatas. A causa básica seria a raiz do problema, uma pessoa não treinada, um mobiliário inadequado, e a causa imediata seria o que aconteceu naquele momento. Olha, quando eu falo de compra de ferramenta inadequada, foi algo anterior, foi uma causa básica. Agora, quando eu falo de causa imediata foi o uso inadequado dessa ferramenta no ato do acidente. E depois disso, de identificar as causas básicas, as causas imediatas, aí sim eu vou ter algumas ações de controle para que essa ocorrência não venha a se repetir. Então é interessante atuar com os dados estatísticos, mas é interessante investigar o acidente no sentido de que essa ocorrência não venha a se repetir. Então, essa foi a nossa terceira aula. Mais uma vez, é importante a leitura de todo o material, acompanhado das leituras da ANR. É importante, neste momento, já saber a diferença das medidas de controle. É interessante que vocês participem de todas as atividades do chat, mas também acompanhar todo o material de apoio, para que vocês não fiquem perdidos e também haja o maior aproveitamento da matéria. Então, eu queria desejar para vocês, mais uma vez, bons estudos.